16, hoje é o nosso, dando prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de João. Estamos aí na parte final, então vamos hoje falar sobre esse capítulo, aquilo que o apóstolo escreveu, o que ele quis dizer, o que Jesus estava aqui falando. Mas antes vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Deus e Pai Celestial, conduza-nos nessa noite, nesse estudo, nesse aprendizado, que a Tua graça seja sobre nós, ensina-nos, abre nosso entendimento, nos dá graça, sabedoria dos céus, Senhor, que Teu Espírito sopre, ó Deus, sobre nós nessa noite, venha, Senhor, transformar as nossas vidas, assim como Tu falaste, Senhor, aos Teus servos, ó Deus, naquele dia com essas palavras, assim como foram escritas, ó Deus, esse livro, essas palavras nesse livro para a Tua igreja que precisava ouvir isso, nós também hoje precisamos ouvir a Tua voz aos nossos corações. Usa-me, Deus, como instrumento vivo, eu me coloco em Tuas mãos, me dá a Tua graça e misericórdia, nos abençoa a todos com a Tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Você pode se assentar? Tome o seu lugar agora. Amém. Eu quero ler primeiramente o trecho logo de 1 a 16, que ele tem uma ligação, então queria que você acompanhasse comigo. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Bem, amados irmãos, a gente está nessa parte do livro do Evangelho de João, dos capítulos 13 a 17, onde João registra esses diálogos, esses ensinamentos, seus discursos ou pregações ao grupo dos 11. Né? Ele está formando o primeiro núcleo da igreja. Então João faz questão de registrar tudo isso que ele deixou de ensinamento. Ele passa os 12 primeiros capítulos trabalhando na ideia de provar, de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, a identidade divina de Jesus. Mostra o seu ministério com os 7 sinais miraculosos, seus 7 sermões, as 7 declarações eu sou. Mostra a rejeição de Israel. E aí ele entra no capítulo 13 até o 17. O que ele vai fazer? Mostrar que Jesus veio, o próprio Deus, o Verbo se fez carne, veio, mostrou que ele era Deus, o seu povo o rejeitou, Israel disse: não te queremos,
não aceitamos você. Rejeitou o Filho de Deus. Então agora João passa a mostrar o quê? Jesus pega o seu grupo de discípulos mais chegado, o seu grupo mais próximo, e vai trabalhar em cima deles na formação desse novo núcleo do povo de Deus, mostrando que agora algo novo está acontecendo, e depois, ao final, ele vai partir para mostrar a nova aliança que está sendo feita, né? Deixando para trás aquela aliança mosaica. Então, Jesus aqui está trabalhando o tempo todo em ensinamentos, preparando os apóstolos, ensinando eles, olha, o que vai vir, o que vai acontecer, vocês vão passar por isso, vocês vão passar por aquilo, igreja é assim, é isso, é aquilo. Tudo Jesus vai preparando eles. E João, como apóstolo, o que faz? Ele põe isso no papel, nessa carta, nesse registro, justamente para ser divulgado entre as igrejas, primeiro, para combater a heresia de que Jesus não era Deus. Primeira coisa que tinha que ser combatida. Então, João trabalha em cima disso. E aí João vai mostrar o quê? Para essa igreja da sua época, ou igrejas da sua época, que estavam passando por perseguições, por momentos tão difíceis, ele vai dizer, olha, Jesus avisou tudo isso aos apóstolos. Olha como ele preparou esse grupo para iniciar aquilo que vocês agora estão vivendo como igreja. Ou seja, o que Jesus ensinou a eles serve para vocês como igreja. E assim, irmãos, como essa carta, esse evangelho, bem diferente dos outros três, que João faz com propósito específico, assim como ele serviu para a igreja na época, para fortalecer a fé dos cristãos, para fazer com que eles não desanimassem perante as perseguições ou tantos outros problemas, isso serve para nós até hoje, porque é a palavra viva do Deus vivo, e o Espírito Santo que falou naqueles tempos, fala conosco também. Então essa palavra é para nós. Jesus está preparando aqui os seus discípulos para o ódio que o mundo vai ter pela igreja. Então ele está dizendo, olha, não se preparem para isso, não vejam surpresa, o mundo vai odiar vocês. Não pensem que a igreja, tá legal, vocês são muito legaizinhos, são muito bonzinhos. Não, o mundo vai odiar vocês. E mais, Jesus começa a prepará-los, ele já vem fazendo isso desde o capítulo 15, ele já vem mostrando que esse ódio pode chegar até o ponto do quê? Do próprio martírio, da morte, como aconteceu com tantos e tantos irmãos em Cristo nossos naquela época, e acontece até hoje. Nós temos hoje milhares de cristãos sendo assassinados, mortos, simplesmente por causa da sua fé, sendo expulsos de casa, perdendo seus empregos, assassinam famílias inteiras. Olha, você tem uma chance de renunciar a esse Jesus. Não vou renunciar, então matem eles. É assim. Isso não é algo distante que aconteceu só naquele tempo do Império Romano, isso acontece nos dias de hoje. É que nós estamos aqui no Brasil, nós vivemos essa liberdade e nós não sabemos muito o que é isso, mas quando a gente começa a acompanhar o que está acontecendo com a igreja no mundo, a gente vai ver o quanto essas palavras são atuais e fortalecedoras para a igreja, para os discípulos, que precisam se manter fiéis. Então, Jesus estava dizendo, vai acontecer, vocês serão odiados, talvez vocês vão pagar com a própria vida, por amor a mim, e vocês serão perseguidos por um único motivo, porque o mundo não conhece a Deus, o mundo não conhece o Pai, o mundo não conhece a mim, disse Jesus. Por eles não conhecerem a Deus, eles vão matar vocês, porque o que a igreja fala, o que a igreja prega, o que a igreja vive é loucura, é insensato. O mundo acha que a igreja é um bando de doidos, fanáticos, lunáticos, pessoas sem instrução, ou que estão ali por qualquer outro motivo, e vão dizer, bem, esse pessoal é maluco.
Por que não faz isso, não vive desse jeito, por que faz de outra maneira? Ou seja, eles perseguem a igreja, porque não conhecem a Deus, não conhecem a sua palavra, não conhecem os seus ensinamentos. Então, João está aqui fazendo com que as palavras de Jesus sejam lembradas e dizendo para a igreja naquela época, olha, lembrem, Jesus falou isso para os seus discípulos. Jesus falou isso para os apóstolos, que nós seríamos perseguidos. Então, vocês estão passando por isso? Jesus alertou, nós também passamos como apóstolos. É um apóstolo que está escrevendo isso para a igreja, para o povo de Deus, dizendo, lembrem dessas palavras. Vocês serão arrancados de sinagogas. A sinagoga eram núcleos judaicos, onde se ensinava a lei, mas também era o lugar de disciplina. Então, para onde os cristãos eram levados? Vamos lá para a sinagoga. Qual o motivo dele estar aqui? Não, ele está com esse negócio dessa seita aí do Nazareno, está falando desse negócio de Jesus aí, esse Jesus que ressuscitou, e a gente já falou que não, o negócio é Moisés, é circuncisão, e ele fica dizendo que não, que tem uma nova palavra, e Jesus fala, vocês serão expulsos das sinagogas, vocês pensam que lá é o lugar de vocês, mas vocês serão rejeitados, vocês serão disciplinados, e eles acharão que estão fazendo algo para Deus. Para Deus. Se sentirão bem em tirar a vida de vocês, em disciplinar vocês, porque acham que estão fazendo algo para o próprio Deus, defendendo Deus. Mas, na verdade, eles não me conhecem. Eles não conhecem o Pai e não conhecem a mim. Então, se preparem. Isso vai acontecer. E o que eles faziam? Como os judeus não podiam matar, executar a pena capital, eles entregavam os cristãos aos romanos. Porque eles ficavam naquela situação. Se a gente acobertar esse povo que diz que o tal Jesus que é o rei de Israel, se o Império Romano sabe disso, eles vão dizer, não, o único rei que existe é César. É o único, é o imperador. Então, se eles sabem disso, vai trazer o quê? Uma perseguição, vai trazer algo também sobre nós e sobre a nossa comunidade. Então, o que muitos faziam para afastar esse perigo, para que a sinagoga, a comunidade judaica não sofresse penalidades pelo Império Romano. Você é cristão, você vai continuar com esse negócio aí, então, chama os romanos, ele aqui está dizendo que tem um novo rei aqui. Eles dizem que tem um novo rei, eles dizem que só adoram Jesus, e aí o romano ia falar, como assim? Todos que estão debaixo do Império Romano têm que adorar o imperador, têm que prestar culto ao imperador. Eles não cultuam o imperador, vem aqui, vai ser julgado. Então, de uma certa forma, eles se livravam do problema, mas estavam perseguindo a igreja. A responsabilidade era deles. Então, Jesus estava alertando sobre tudo isso. Vocês vão passar por tudo isso. Não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Famílias estão entregando seus próprios familiares. Vizinhos entregam vizinhos. Isso está acontecendo. E se um dia vier a acontecer na nossa nação, nós vamos ter que pagar um preço por isso. Vamos ter que pagar um preço e dizer, não abro mão da minha fé. E se tiver que perder a vida por causa disso, nós temos que estar prontos para pagar o preço por amor a Cristo Jesus, porque Ele deu a sua vida em nosso lugar. Então esse era o discurso, o ensinamento. Mas ao mesmo tempo Jesus está se despedindo dos seus apóstolos, dizendo, olha, eu estou indo embora. E aqui João coloca uma palavra no grego que diz literalmente, quando Jesus diz, olha, eu estou indo, ele dá o sentido de que, olha, eu estou indo de uma vez, eu estou indo embora, não volto mais. Eu já estou me despedindo de vocês.
e eu preciso ir. Só que aí Jesus promete o quê? Eu vou, mas eu vou enviar quem? O Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que ir para enviá-lo a vocês, porque se eu não for, Santo, ele vai estar com vocês, e mais, a minha presença estará com vocês através do Espírito Santo de Deus para todo sempre. Por isso Jesus prometeu: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Através do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, Cristo Jesus se faz presente na nossa vida. Ele está aqui, Ele está na vida daquele que crê, Ele está na igreja, em todos os momentos. Então Ele mostra: olha, não fiquem tristes, vocês não estão abandonados nem esquecidos não, vocês não vão ficar sozinhos não, o Espírito Santo virá. Então, da mesma maneira, João está escrevendo para a igreja dizendo: vocês pensam que estão sozinhos? Talvez essa nova geração que escutou falar de Jesus, não conheceu Jesus, não conheceu os apóstolos. Uma nova geração e fala: e agora? A gente está sendo perseguido, está aqui abandonado. João está lembrando: olha, o mestre falou isso, ele foi. Só que ele mandou o Espírito Santo, ele está aí com vocês, seja onde for que esteja a igreja. Se vocês estiverem reunidos, o Espírito Santo estará aí, e a presença de Jesus se faz presente também no meio de vocês. Vocês não estão abandonados, vocês não estão sozinhos. E aí ele vai falar desse relacionamento do Espírito Santo com a igreja, a obra do Espírito Santo. O que ele vai fazer na igreja? Primeiro, ele vai relembrar Jesus. De que forma? Os seus ensinos. Quem vai sempre nos lembrar dos ensinos de Cristo? O Espírito Santo. Olha, lembra que Jesus falou? Lembra que Jesus ensinou? Está lá escrito. Claro que para lembrar de algo que está escrito, a gente precisa ler, né, irmãos? Se o crente não lê a Bíblia, ele não sabe. Como o Espírito Santo vai lembrar você de algo que você não leu? Então, quando eu leio, isso está sendo colocado dentro da minha mente. Aí, num determinado momento, o Espírito Santo vai lá e sopra. Ele é o Espírito, Ele é o vento, Ele é o sopro. Ele diz: ó, lembra que você leu lá? Está escrito na minha palavra, isso. Aí você fala: glória a Deus, é isso mesmo, é a palavra que eu precisava. Jesus disse isso, Deus colocou isso na sua palavra. Então o Espírito relembra, não deixa que Cristo seja esquecido. Os seus ensinos são relembrados dia após dia, geração após geração, e a igreja permanece de pé. E bem disse Jesus que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja, porque o Espírito Santo age em nosso meio, nos lembrando Jesus. Ele glorifica Jesus. Jesus diz: Ele me glorificará. De que forma? Mostrando as obras de Jesus. Mostrando, por isso que João coloca lá aqueles sinais miraculosos. Por isso que a gente vê toda a obra de Jesus, o seu ministério registrado, e aí o Espírito Santo vai e lembra: olha, lembra do que Jesus fez? Você está achando que é muito difícil fazer isso na tua vida? Você acha que é impossível que algo aconteça na tua vida? Olha o que Cristo fez na vida de tantas pessoas. E João vai registrar mais 27 encontros de Jesus com pessoas, onde Jesus tem um diálogo, uma proximidade, onde Jesus vai fazer milagres na vida dessas pessoas, mostrando que
A obra de Cristo feita naqueles dias seria feita na igreja naquela época que João estava escrevendo, e a obra continua sendo feita na igreja nos dias de hoje e sempre será feita até Cristo voltar, porque o Espírito Santo de Deus opera em nosso meio. Ele glorifica Jesus. De quem a obra? É de Cristo. A igreja é dele e o Espírito Santo traz isso para a glória dele. Mais ainda, a obra do Espírito Santo, nesse relacionamento do Espírito com a igreja, com o crente, mostra que o Espírito Santo está na vida do crente e ele fala com o crente. E isso contrasta com o Antigo Testamento, que se tinha aquela ideia que o Espírito vinha sobre a pessoa e aquela pessoa profetizava, ela recebia algo ali. Então os profetas eram separados porque o Espírito Santo estava sobre eles, mas agora Jesus está anunciando, não, agora mudou. O Espírito Santo não vai estar sobre vocês. Ele vai estar com vocês e ele vai falar diretamente com vocês. Assim como lá atrás Deus falava com os seus profetas diretamente, Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel, agora ele fala com a igreja diretamente. Ele fala conosco. O que isso mostra? Qual é o relacionamento do Espírito? Qual é a obra do Espírito com a igreja e na igreja? Que agora ele vai ter um relacionamento íntimo e pessoal conosco. O que Jesus estava mostrando aos seus discípulos? Olha, esse relacionamento que a gente tem aqui, a gente caminha junto. A gente dorme no mesmo lugar junto, a gente acorda e vai para uma cidade, vai para outra, né? A gente faz nossas refeições juntas. Vocês me veem, vocês me tocam, vocês estão aqui comigo. Esse relacionamento íntimo e pessoal que eu tenho com vocês, que eu tive durante esses 3 anos de ministério, não acabou. Ele continuará, mas não comigo. Não será a minha presença, mas a minha presença se fará através do Espírito Santo de Deus. Ele continuará desenvolvendo um relacionamento íntimo e pessoal com a igreja. Por isso, cada um de nós temos que buscar a presença de Deus, ter comunhão com Deus, falar e ouvir a sua voz. É de suma importância que a igreja, que o crente viva uma vida, um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo, porque Ele está conosco. Se não ouve a voz dele, é porque você não tem cultivado um relacionamento. Porque se você não fala com seu vizinho, você não vai ter, né, nenhuma proximidade. Agora, se você tem aquele vizinho que está sempre batendo papo, está conversando, né, tem algo próximo, pessoal, você vai falar, poxa, a gente tem, né? É tão bom a gente converse assim com o Espírito Santo. Ele está conosco todos os dias. Mas a pergunta é, nós temos cultivado esse relacionamento com Ele? Temos nos aproximado dEle? Então João está lembrando a igreja, olha, o Espírito Santo está aí com vocês. Ele está aí desenvolvendo isso. Ele opera. Jesus continua operando e opera através do Espírito Santo. E como? Através da igreja. Como que o Espírito Santo faz a obra sozinho? Não, irmãos. Nós, a igreja, cada membro do corpo de Cristo, nós somos o canal, o instrumento usado pelo Espírito Santo para que Ele faça a sua obra. Como é que alguém é curado? É quando nós impomos as mãos e dizemos, Senhor, te pedimos em nome de Jesus que essa pessoa seja curada, e aquela pessoa é curada pelo poder do Espírito Santo, mas nós fomos o instrumento. Não fomos nós que curamos, foi Ele. Nós somos o canal, nós somos o instrumento. Então nós precisamos desse relacionamento com o Espírito,
Porque Ele opera na igreja através de nós. Ele opera nesse mundo através da igreja. E se nós não temos isso com Ele, essa proximidade, como Ele vai agir? Ele é, e Jesus apresenta aqui o Espírito Santo como defensor da igreja e o acusador desse mundo. Ele é aquele que vai defender a igreja, mas também acusar o mundo. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai guiar a igreja a toda a verdade. Jesus diz, Ele vai guiar a verdade. E isso Jesus está remetendo aos Salmos, onde diz que Deus guiará o seu povo a toda a verdade. Então Jesus está falando, chegou o momento em que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, estará com vocês e Ele guiará vocês a toda a verdade. Ele não deixará que vocês caiam em mentiras, em ciladas, em laços, em heresias. Quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, irmãos, a verdade estará sempre clara à nossa frente. Podem estar falando o que for, pode ter movimento disso, daquilo, pode estar lotado não sei aonde, você vai falar, Senhor, isso não está batendo no meu coração, Senhor. Eu não vejo verdade naquilo ali. Mas todos estão fazendo, não importa. Eu quero que o Espírito Santo me guie a toda a verdade. E é Ele quem vai fazer isso. É o Espírito Santo quem vai proclamar o fim dos tempos. Jesus diz, olha, eu não posso ainda falar muitas coisas. Muitas coisas ainda serão reveladas. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo. É Ele quem vai proclamar os tempos do fim. É através dele que a gente vai vendo os sinais, vai percebendo tem alguma coisa aí, isso aí, né? Como a gente tem visto ultimamente, que a gente fica, será que não está chegando o momento da volta de Cristo? Com tantos sinais que a gente está vendo, tantas coisas acontecendo, o Espírito Santo vai mantendo a igreja alerta, para poder sempre dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não lá para um futuro, mas agora Jesus. Leva a tua igreja, salva a tua igreja. É o Espírito Santo quem confirma o cumprimento das promessas de Jesus. Ele não deixa que nenhuma das promessas de Deus sejam esquecidas. Ele vai trabalhar para lembrar e fazer cumprir todas as promessas de Deus escritas em sua palavra. Só que Jesus aqui vai falar que o Espírito Santo vai fazer uma denúncia como acusador. Ele vai acusar o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A denúncia do Espírito. Ele vai mostrar que é o pecado. Qual é o pecado do mundo? A sua incredulidade. O mundo não crê que Jesus é o Filho de Deus. Não crê em Jesus como o único Senhor e Salvador. E quem vai acusar o mundo do seu pecado é o Espírito Santo. É Ele quem mostra ao pecador, você tem que crer. Porque se você não crer em Cristo Jesus, não é estar apenas dentro de uma igreja, não é ser um religioso, não, é ter vida íntima, pessoal, é abandonar a tua vida de pecado, é viver uma vida santa com Deus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas Ele vai mostrar também, Ele vai convencer da justiça, porque Jesus diz, eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, no versículo 10. Cristo é o nosso advogado. E é Ele que está lá junto ao Pai, para fazer justiça à sua igreja e àqueles que creem nele. E o Espírito Santo vai mostrar que a justiça não é só a justiça terrena, não é a justiça de homens, que muitas vezes, como naquela época, os cristãos estavam sendo injustiçados, mortos somente por causa da sua fé, não fizeram nada apenas porque professava a fé em Cristo Jesus. Mas o Espírito Santo vai mostrar
Cristo está lá no céu. Ele é o advogado da igreja. Ele é a nossa justiça. É Ele quem fará a justiça. E, por último, diz que Ele convencerá do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Porque a vitória final de Cristo, a vitória na cruz, por Ele ter ressuscitado dentre os mortos, Ele venceu a morte, Ele tomou as chaves do inferno, Ele derrotou, despojou principados e potestades. Então esse é o maior juízo sobre o mundo. O príncipe deste mundo já está julgado. Não pense que eles podem fazer algo com a igreja, que é algo eterno. Eles podem fazer algo passageiro. Podem tirar a vida de vocês, mas essa vida é a vida terrena passageira. Mas o juízo já está declarado sobre o mundo. Cristo venceu a morte. E quem vai lembrar disso? O Espírito Santo. Ele vai apontar para a vitória triunfante de Jesus na cruz do Calvário. E para lembrar que o túmulo não está vazio. Ele ressuscitou. A cruz está vazia. Jesus está vivo. Ele é a nossa vitória. Então o que Jesus está mostrando aqui, que João quer explicitar para a igreja, que estava passando por momentos de julgamento do Império Romano e dos próprios judeus. Ele está dizendo que, olha, o julgamento que está acontecendo não é dos cristãos. O julgamento que está acontecendo é o julgamento deste mundo. É o julgamento daqueles que rejeitaram a Cristo. O que está acontecendo é que o Espírito Santo de Deus está julgando esse mundo, porque não crê no Filho de Deus, porque voltou as costas para Deus, porque não quer saber de Cristo. Então, o julgamento real não é o que vocês estão sofrendo no tribunal romano ou nas sinagogas. Assim também nós, irmãos. O julgamento que possa vir sobre a igreja não é o que esse mundo impõe, mas esse mundo já está sendo julgado, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele vive, Ele reina, Ele está sentado à destra de Deus Pai e reina soberano eternamente. Amém? Vamos continuar aqui o texto. Depois de Jesus falar da obra do Espírito e João trazer esse consolo ao coração da igreja, ele vai continuar falando sobre esses momentos difíceis. Versículo 17. Alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, e porque vou para o Pai. E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo,
e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso, cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Palavras de despedida, mas palavras de consolo também. Não só para os discípulos, mas para a igreja. E Jesus vai usar a figura da mulher com dores de parto, uma figura muito usada pelos judeus e até no Antigo Testamento, que geralmente está associada às dores de parto, ao sofrimento resultante do juízo. Então Jesus está falando, as dores, os momentos das dores estão chegando. Só que para o judeu, a mulher com dores do parto, essa imagem das dores pré-parto, traziam também a ideia, o ensino de uma nova era messiânica que seria instaurada. E isso está lá em Isaías 26, Isaías 66, Isaías vai usar essa figura da mulher com dores de parto, de uma nova era messiânica. Então Jesus pega essa figura e diz, é o momento. A mulher já está com as dores do parto, ela já está sentindo a dor da morte, porque Jesus sabia que estava chegando o momento da sua morte. Então ele começa a falar para os discípulos, logo, logo vocês não me verão mais. Vocês não vão me ver mais, eu vou morrer. Ele vinha anunciando, ele está preparando os discípulos. Essa dor vocês vão ter, mas não se preocupem. Essa dor será substituída pela alegria. Que alegria será essa? Ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Vivo está o nosso Senhor. Então a dor, o choro da perda do seu mestre, do seu Senhor, daquele que ficou com eles esses 3 anos. Olha, vocês vão passar esse momento de perda, mas logo, logo virá a alegria, logo, logo. Por isso ele anuncia o Espírito Santo, o Espírito estará aí para confirmar a minha obra, para mostrar que eu ressuscitei, o Evangelho continua e a igreja vai continuar. Então, da mesma forma, João está falando para a igreja dos seus dias. Não fiquem preocupados, talvez, com a morte de um, com a morte de outro. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Um dia, todos aqueles que morreram na fé em Cristo ressuscitarão para a vida eterna com Deus. Então, a dor que às vezes nós temos de perder um amado irmão, uma amada irmã em Cristo, que nós sabemos que foi uma testemunha fiel de Cristo Jesus, nós vamos sentir a perda, vamos ter a dor da partida daquela pessoa, mas nós sabemos que um dia virá a alegria de saber que essas pessoas já estão lá nos céus e nós estaremos lá com ela eternamente servindo ao Senhor. Então essa dor, Jesus está falando, vai ser passageira. Assim como a dor da minha morte será passageira, qualquer dor da perseguição, de tudo que vocês possam passar nesse mundo por amor a mim, será algo passageiro. A alegria triunfante virá um dia em definitivo. Basta esperar e crer e permanecer em Jesus, sendo guiado pelo Espírito Santo. E o que ele está mostrando aqui? A mulher
com as dores de parto. Assim como o Antigo Testamento usa esta figura, os profetas usavam essa figura, os mestres judeus usavam essa figura para dizer que uma nova era messiânica estava começando, justamente isso que Jesus está dizendo. Esta nova era está começando agora e vai ter o início com a minha morte e a minha ressurreição. E que era é essa? Agora a vida eterna estará disponível àquele que crê em Cristo Jesus. Que alegria! Eu não preciso esperar o dia da minha morte para desfrutar a vida eterna, irmãos. Estando em Cristo, vivendo na palavra de Deus, nós já provamos e desfrutamos da vida eterna com o Senhor, já aqui nessa terra. Nós já temos a vivência de coisas que são eternas, que nós teremos em definitivo um dia nos céus, mas nós já desfrutamos disso. Nós já vivemos na era do Messias. Ele já veio, ele cumpriu a sua missão, ele pregou o seu evangelho, ele deu a sua vida, ele morreu na cruz do Calvário, pagou o preço, estabeleceu uma nova aliança, ressuscitou ao terceiro dia e prometeu: um dia eu voltarei para buscar a minha igreja. Vivemos nessa esperança e nessa alegria. Dores, tristezas, teremos nessa vida, sim. Principalmente se nós vivermos a palavra de Deus. Ganharemos inimigos, pessoas nos rejeitarão, familiares abandonarão, cônjuges desfarão casamento, filhos se voltarão contra pais, pais contra filhos. Dores de uma mulher que está para dar à luz. Mas a gente tem que lembrar que isso é passageiro. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, povo de Deus? E aí Jesus continua dizendo para ele que ele deixará, de falar em provérbios, enigmas, que isso era muito usado para transmitir sabedoria. Jesus está falando aqui, olha, o que está começando a acontecer agora é uma nova relação com Deus. Por isso ele apresenta o Espírito Santo. Antes, o relacionamento com Deus era como? Ia-se ao templo, sacrificava-se um animal, e pelo derramar daquele sangue, pelaquela oferta entregue, eu estabelecia uma comunhão com Deus, sendo que tinha um intermediário, que era o sacerdote. Tinha sempre algo entre. Estava sempre ali intermediando. Ele agora está falando, não, é uma nova era. A mulher vai dar à luz, o menino vai nascer. Ou seja, é um novo tempo de um relacionamento com Deus, onde não haverá, eu estava falando em enigmas, falando coisas mais difíceis, mas isso mudará, porque agora o Espírito Santo vai falar com vocês, vai ensinar vocês, vai admoestar vocês. Vocês estarão com Ele o tempo todo. É um novo relacionamento com Deus. Eu não preciso ir a alguém para chegar-me a Deus. Ele está próximo a mim. Basta eu buscá-lo de todo o meu coração. Uma nova relação. E Jesus aqui, mais uma vez, João faz questão de colocar que Jesus ratifica, confirma a sua divindade. Ele diz, eu vim do Pai, ou seja, ele não era 100% humano, eu vim do Pai e estou voltando para Ele. Mais uma vez Jesus aqui deixa claro, eu sou Deus, o Verbo que se fez carne e que estava ali. Jesus deixou bem claro. João passa aqueles 12 capítulos mostrando a sua divindade. E até aqui nos discursos, nessa intimidade com os discípulos, ele não deixa de afirmar e reafirmar que ele era o próprio Deus que estava ali.
cumprindo a missão que tinha sido estabelecida antes da fundação do mundo, de salvar o perdido e o pecador. E João vai mostrar algo aqui que agora os discípulos reconhecem isso. Eles olham e falam, agora a gente percebe, porque antes da gente perguntar, o Senhor já sabe. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te faça pergunta. Jesus já sabe o que está no coração deles, então ele já conhece qual é o único que pode sondar mentes e corações. Quem é o único que pode ler pensamentos? Quem é o único que pode ir a fundo no coração do homem? Eles olham para Jesus e falam, somente Deus. Ele é o Filho de Deus. Os discípulos, eles reconhecem a sua divindade. Então não havia dúvidas. E essa é a garantia da igreja. Nós servimos a um Deus invisível, mas Ele é real na nossa vida. Ele está presente através do Espírito Santo de Deus. Jesus sofreu. E ele termina aqui, está se aproximando a hora, versículo 31, e já chegou quando vocês serão espalhados. Jesus está preparando eles para o momento da sua prisão, em que realmente eles fugiram e ele ficou sozinho. Pedro ainda tentou acompanhar, mas acabou negando. Só na cena da crucificação, que estava lá o apóstolo João, mas todos o abandonaram, o deixaram, só ficou ele e o Pai. Ele sabia disso, mas ele termina dizendo, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus sofreu a prisão, Jesus sofreu um julgamento injusto, Jesus sofreu o abandono dos seus maiores amigos. Sabe o que é você conviver com uma pessoa 3 anos, todos os dias? 3 anos, ele andou com esses homens, dia e noite, para cima e para baixo. Eles compartilharam tudo esses 3 anos. E quando chegou aquele momento crucial, ele foi abandonado. Aflições. Há momentos, e João está deixando isso aqui para a igreja, que serve para nós. Há momentos, irmãos, e que quem está do seu lado não vai poder estar contigo naquela hora. Há momentos em que Deus nos deixa sozinhos. Há momentos que Deus vai nos isolar. Há momentos em que nós vamos ter que passar por aflições, por provas, por lutas, e não vai adiantar querer achar culpados. Mas a irmã fulana nem para me ligar, o irmão fulano, poxa, nem está falando comigo, pastor nem lembra de mim, passou por mim, nem perguntou, poxa, será que Deus não toca no coração do pastor? Deus vai fazer você ficar sozinho. Sozinho. Porque se o mestre passou por isso, nós também vamos passar. Mas nós temos que lembrar que nós não estamos de todo sozinhos. O Espírito Santo de Deus está conosco. E irmãos, Ele é mais importante do que eu, você, do que qualquer um. Porque às vezes a gente pode estar próximo, mas não vão poder resolver nada. O único que vai poder fazer alguma coisa é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus. Então João está dizendo, olha as palavras de Jesus, palavras de ânimo. Vocês vão passar aflições nessa vida. E não está falando de aflições comuns, irmãos, porque, está falando de doença. Mas o descrente também fica doente, é verdade ou não é? O descrente fica desempregado? Fica ou não, gente? Fica. Passa problemas conjugais? Passa problemas familiares? Passa.
problemas financeiros. Eclesiastes vai dizer que há tempo para tudo e que tudo acontece com todos. O sol nasce só para os crentes em Jesus? A chuva só vem para os crentes? Não. Jesus está falando dessas aflições. A gente pode até colocar aí dentro também, mas ele está indo no ponto crucial. Aflições por amor a Cristo. É quando você tem que pagar o preço por servir Jesus. É quando você vai ter que perder algo nesse mundo, porque você vai dizer, não posso participar disso. Eu não posso mentir. Eu não posso me corromper. Eu não posso participar desse ilícito. Eu não posso fazer isso porque isso vai desagradar a Deus. E aí você vai pagar o preço. Pessoas vão virar a cara para você. Pessoas vão dizer não. Pessoas não vão ajudar. Aqueles que talvez você achou os mais próximos, meu amigão, minha amigona, aquele parente tão chegado. Mas quando você disser, eu amo Jesus em primeiro lugar, eles se voltarão contra você. Se voltarão contra nós. Aflições. Jesus passou por isso, mas ele diz, eu estou avisando para que vocês tenham paz, para que vocês perseverem, tenham ânimo, perseverem. Igreja, não desanime. Igreja, permaneça firme. Igreja, deixa a paz que excede todo entendimento encher a tua alma, o teu coração. Persevere, anime-se, porque Jesus venceu o mundo. Jesus venceu a morte. Jesus venceu Satanás e os poderes das trevas. Jesus está vivo, e se ele venceu, é porque a sua igreja também triunfará. Anime-se, anime-se. O Espírito Santo está conosco. Jesus deixa isso para os seus apóstolos. João usa isso para dizer, igreja, permaneça firme. E hoje nós ouvimos a mesma mensagem. Vamos permanecer firmes na palavra do Senhor. Não vamos abandonar Jesus. Não vamos trocar Jesus pelas coisas desse mundo. Não vamos trocar o que Jesus tem para nos dar pelos pratos de lentilhas, pelos manjares desse mundo. Ah, mas aí eu vou perder muita coisa. Aflições. Mas o Espírito Santo está conosco. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos ficar de pé. Quarta que vem a gente continua. Capítulo 17. Estamos caminhando para os momentos finais de Jesus com seus discípulos. E depois nós vamos para a instituição da nova aliança, né? Que vai fechar o livro, que foi justamente a sua morte, a sua ressurreição, e que estabelece a nova aliança de Deus com a sua igreja. Mas vamos agradecer ao Senhor. Levante as suas mãos ao céu. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou palavras de ânimo, de encorajamento, palavras de paz. Passamos aflições nessa vida, momentos difíceis. Muitos deles porque temos que nos posicionar como os servos do Deus Altíssimo. Temos que dizer não a esse mundo, temos que dizer não à nossa carne, temos que dizer não a Satanás. Pagaremos preço, sofreremos aflições, mas obrigado porque Teu Espírito Santo está conosco. Não estamos sozinhos. O Senhor está presente através do seu Espírito, que continua a operar poderes, sinais e maravilhas no meio do seu povo. Louvado e bendito seja o Senhor, porque em Ti, Cristo, nós temos a paz em nosso coração. Nós temos o nosso ânimo renovado para prosseguir, porque o Senhor venceu e a nossa vitória está em Cristo Jesus. E a nossa vitória é vencer o pecado, é vencer a nossa carne,
é vencer as inclinações carnais, é vencer as propostas desse mundo que não quer saber de Deus. E temos que nos agarrar a Ti a cada dia. E assim como o Senhor venceu, nós temos vencido e vamos continuar vencendo. A dor, a tristeza desses tempos nessa terra um dia serão substituídos pela alegria triunfante da vida eterna nos céus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos renova, nos revigora e nos dá ânimo para ir adiante. Bendito seja o Teu santo nome. Te agradecemos pela Tua santa palavra. Te agradecemos, ó Santo Espírito de Deus, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor opera em nossas vidas, porque o Senhor fala conosco. Então, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, seja toda honra, toda glória, todo louvor, hoje e eternamente. Que a igreja de Jesus diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor, a Ele a glória, a honra. Aleluias.